Não se esqueçam que para que haja evolução é necessário pensar, raciocinar, duvidar e indagar, segundo Allan Kardec. E para o referido autor, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455, ele afasta a alma do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, olha para o outro, o seu corpo, e os laços que ligam a alma ao seu corpo e o que liga a alma à sua consciência. Ainda para Allan Kardec, o espírito é o Deus que criou o corpo. Para Leon Denis, a alma é uma fração diminuta do espírito encarnado no corpo. Ou para vários outros autores, que eu poderia dizer uma centena deles. Então, quando falamos do espírito, segundo Joana de Ângeles, estamos falando da síntese de todas as nossas vivências. Ele tem quase a idade do universo, segundo a autora. E ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, conforme consta na obra O Ser Consciente. Então, o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. De modo que, se ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, por que nós, que acreditamos ser ele encarnado na totalidade, não sabemos nem o funcionamento, no meu caso, de uma das minhas células sanguíneas, as mais simples, que são as hemácias, as vermelhas, que tem uma média de 280 milhões de moléculas, cada uma com mais ou menos 10 mil átomos, e cada átomo, segundo André Luiz, é um aglomerado de forças vivas, que eu posso criá-los ou aperfeiçoá-los. E o espírito, segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, ele sabe o menor movimento de uma das partículas do seu corpo, principalmente de suas células. E a serviço do espírito, conforme Joana de Ângeles e Leon Denis, a maior de todas as potências, Leon Denis, a vontade, que é uma emanação dele, é ela que vai gerar a própria mente, porque a mente, segundo Joana de Ângeles, é uma emanação da consciência, do espírito, com a vontade, que segundo Leon Denis, é a onipotência do espírito sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Nós podemos vencer qualquer obstáculo, qualquer situação, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui para contar a história. Porque quando fomos desenganados, chegou até nós, por uma jovem que saiu da cidade de São Paulo, chegando em Três Lagoas, na casa que frequentávamos. Quem é fulano? Nos apresentamos, mandaram eu te entregar esta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eu abri na hora, e caiu exatamente nas potências da alma, disciplina do pensamento e reforma do caráter, do eu, do físico ao âmago do ser. Mas eu fui estudar sobre a vontade, sobre o pensamento, sobre essa disciplina, sobre essa moralidade, e fomos entendendo, segundo Emmanuel, por exemplo, que o perispírito, que é o veículo de expressão da mente, é criado por ela própria. Ela o cria e por meio dele se expressa sobre a regência da vontade, que segundo Emmanuel é a gerente da mente. A mente é o laboratório, a vontade é a gerente, a consciência é a criadora de tudo isso. Se a vontade está a serviço da consciência profunda, quando nós vamos orar, é na mente que vamos fazer o contato. A vontade leva a encomenda,
a consciência grava na vontade a intuição para a pauta de trabalho e, quando aproxima da mente, a encomenda recebe o nome de pensamento, que vai transformar-se em ideias, em ações. O perispírito, veículo de expressão, e é ele, segundo André Luiz, que cria e por meio dele se expressa o corpo físico. E Allan Kardec, na obra A Gênese, ele narra também que o perispírito pode fornecer o seu energismo, que transformar-se-á em moléculas e átomos e compor partes do corpo físico das quais ele já fora, porque o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, segundo o que consta no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, para Allan Kardec, o perispírito é a alma evoluindo, já que tudo cresce e evolui, desde o átomo primordial até o arcanjo, que começou por ser esse átomo e até chegar a esse estado consciencial. E o nosso corpo, dentro dele, tem vários sistemas, cada um com sua consciência, cada uma com sua programação, cada uma com a sua liberdade de ação. Se os sistemas se entenderem, há harmonia no corpo, mas dependendo da alimentação que dermos para o corpo, eles se chocam e começam o que nós chamamos de doenças. Excesso de alimento gera enfermidade no corpo, porque sobrecarrega o trabalho do próprio corpo. E quando sobrecarregamos o sistema digestório, por exemplo, nós perturbamos os demais, porque o excesso de energias que usamos para processar a digestão gera perturbação, porque vai faltar para outros setores do próprio corpo. E se não trabalhar em perfeita sincronia, não consegue a harmonia desejável para o que nós almejamos. Por mais belo que seja o sistema digestivo, ele não transporta alimentos. Ele pode metabolizar alguns. Por mais nobre que seja o sistema respiratório, já canalizando mais de 70% de tudo que o corpo físico necessita para a sua sobrevivência, ele não sabe transportar para o interior das células, se não for o sistema circulatório. Agora, por mais belo que seja o sistema circulatório, se não fosse o exército de protetores do sistema imunológico radicado no sistema linfático, o trabalho não seria feito. Ou seja, todos os sistemas são interdependentes. Qualquer um que for sobrecarregado, por exemplo, se colhermos uma cana na lua minguante, dependendo de como se plantou na terra e todos os cuidados, um copo de 300 ml de garapa ou de seu caldo tem 800 calorias. Calorias que se transformam num energismo fantástico em alguns segundos, a partir da mastigação do próprio caldo na boca. Porque na intimidade da boca, mais de 35 milhões de pequenas glândulas já extraem o que há de mais nobre e belo do elemento citado e transporta não para o corpo, já para o campo vital, psíquico e emocional, pacificando outras realidades. E a própria garapa, a própria essência da cana, o seu caldo, 3 a 5 minutos após, transforma-se num veneno para o corpo. Já não serve mais para nada, ele vai gastar o energismo para expulsá-la, assim como um suco de laranja, após 30 minutos, 75% do seu energismo, a vitamina C, for embora. 1 hora depois não tem nada útil ao corpo. Desse modo, cada sistema tem a sua consciência e cada órgão dentro do sistema pode se rebelar e adoecer o sistema. Ele tem vontade própria. Se quisermos alimentar o sistema ósseo, o que eu vou dar a ele para que ele se fortaleça? Vocês sabem do que o corpo físico necessita, na maioria das vezes, mas o que o sistema ósseo necessita para a sua sobrevivência e fortalecimento? Qual tipo de alimento?
Ela disse cálcio, o que mais? É cálcio e magnésio, a constituição. Isso é o que disseram para nós. O sistema ósseo se nutre basicamente de água. Se faltar água, você pode comer o que quiser, você não vai ajudá-lo. E não só ele. André Luiz, em Nosso Lar, narra que o corpo inteiro é água. Está lá na obra. Se ele exagerou um pouquinho, ele poderia ter dito veio da. E aí nós queremos tomar leite. É rico em cálcio? Qual leite? Tirado na hora ou esse? Se for in natura, mas quem está cuidando da vaca? E eu já fui retireiro. Que tipo de alimento eu dei a ela? Natural ou como um amigo que coloca ureia na ração? E o Luiz sabe o que significa a agressão e outros elementos que não vamos citar. Aquilo é leite natural? Agora, se eu dei à vaca ou animal, a cabra, a búfala, o alimento natural desejável, eu posso, dependendo de como me comporto, como o ser que vai ordenhar a vaca, e ao mesmo tempo, o que vai manipular o leite até uma altura, ferver o leite. Por exemplo, qual a temperatura ideal do fogo? Nós vamos colocá-lo muito alto. Isso ferve o leite mais rápido? Claro que não. E ainda além, como eu estou na hora que estou fazendo isso? Leon Denis. A vibração de um pensamento, de uma palavra, verbalizada ou não, de um sentimento ou emoção, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Pode ser na hora da ordenha, na hora da alimentação da vaca, dos cuidados, tudo que vocês possam imaginar desde o instante conceptual. E sabemos que esses órgãos são constituídos de células, cada uma com a sua consciência germinal, conforme Joana de Ângeles. Cada célula tem a sua consciência e tem a sua liberdade de ação. Do contrário, não haveria a rebelião das células que nós chamamos de dor. Dor é a rebelião das células contra os maus tratos. Para Emmanuel, uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Então imagina vocês dando uma martelada num relógio. Agora imagine uma emoção violenta dizendo: eu odeio Giló. O que estaria acontecendo no corpo de vocês? Milhões e milhões de células morrem, já que 100 milhões morrem e renascem num segundo, quando a ambiência está normal. Mas se o pensamento é negativo, eu posso dizimar trilhões no mesmo segundo. E cada uma de nossas células é feita de moléculas. Como eu disse, na célula vermelha, uma média de 280 milhões de moléculas. Cada uma com sua função, cada uma com a sua experiência, e todas elas se deixam conduzir por algo maior do que todas juntas, porque o todo é maior do que as partes. Se juntarmos as 280 milhões, tem algo a mais que a consciência condutora das mesmas. E cada uma delas com 10 mil átomos em média. E cada um é um aglomerado de forças vivas, conforme disse com André Luiz. E esses átomos têm o que nós chamamos de partículas atômicas: elétrons, prótons, nêutrons. Os elétrons, por exemplo, no acelerador de partículas, segundo os cientistas, intencionando fracioná-lo, sabendo que ao fracioná-lo, ele poderia ir para tal direção, uma parte, outra para outra, segundo eles. Quando houve o fracionamento, aparentemente foi naquela direção, e ele parou e pensou e foi para onde ele quis. Isso está nos anais das ciências. Então tem vontade própria, mesmo sendo uma fração fotônica de um elétron, que é um aglomerado de fótons. E foram detectados
há pouco tempo 4 fótons em 4 dimensões diferentes. E o da primeira dimensão tendo um caso de amor, o citado por Lindomar Coutinho, que seria ideal, com o da terceira, e o da segunda com o da quarta. Mas ele já começou a ver um triângulo amoroso e depois os 4 estavam se relacionando em 4 dimensões diferentes. Isso falando dos fótons. E nós sabemos que antes deles as partículas subatômicas existem como possibilidades, como partes componentes do que nós chamamos da energia nêutron. E sabemos que essas partículas tiveram a sua origem na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. André Luiz, obra Libertação. E a matéria mental é um subproduto do fluido universal, um oceano de energia no qual estamos mergulhados. O fluido cósmico é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibra e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E esse fluido universal, segundo Allan Kardec, na questão 29 do livro dos Espíritos, tem a sua base estrutural na matéria elementar, que é composta de espíritos, o princípio inteligente do universo. E isso aqui é a alma que encarna, segundo Joana de Ângeles. Esse é o ponto de autoconsciência pura, segundo a autora, que vai fazer o processo de individualização dentro do espírito individualizado, como Jesus, o Cristo, o faz, tendo-nos como servos do teu corpo. Entendeu? Quem encarna é essa personagem diminuta que não sabe como funcionam esses veículos de expressão. O espírito sabe. E esta personagem nasceu do psiquismo divino, um oceano de energia como emanação do Verbo Criador. E o Verbo Criador não dá para ver o verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos falando do Evangelho. Tudo que existe nasceu do Evangelho, que é força, vitalidade e vida. E o psiquismo divino é apenas a vitalidade. Sobre a regência da lei, gera a vida. E conforme vários autores, a começar por Joana de Ângeles, o psiquismo divino flui através de nós, ininterruptamente, da nossa consciência. De nós, almas encarnadas, depende a eleição da meta, coordenar a marcha e avançar. Porque não nos falta a matéria-prima, segundo Kardec na obra A Gênese, conforme a nossa disposição em aperfeiçoar ou talhar um novo corpo. Deus fornece apenas a matéria-prima e as diretrizes do Evangelho, esta lei que rege tudo em todo o cosmos. E o mais curioso não é isso. Para Leon Denis, um dia Jesus teve um começo como nós o tivemos. E hoje, para nós outros, ele é a lei que governa o nosso orbe planetário. E outros já, como temos notícia. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E na questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós vamos passar por todas as lições desse universo crístico e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Pelo menos eu já estou aprendendo a dar ao meu corpo não o que ele pede, o que ele necessita. Se eu quiser alcançar frequências dimensionais num diálogo mais íntimo com a minha própria consciência e com os espíritos que me assessoram, eu não posso sobrecarregar o meu corpo, porque quem vai transformar a mensagem verbalizada
e ao mesmo tempo no energismo por meio do qual vou interagir com as células físicas de cada um de vocês e com todas as partes perispirituais, mentais, emocionais e etc., até onde o amor me permitir avançar como amor incondicional, e eu preciso deixar os meus veículos de expressão em condições para isso. Quanto mais sutil o meu corpo físico tiver, mais força de penetração no assistido eu terei. Quanto mais harmônicas as emoções, sensações, sentimentos, instintos que compõem o meu perispírito estiverem em harmonia, mais força de atuação no perispírito do outro, como está na obra O Céu e o Inferno com Allan Kardec. Ele estava falando do desencarnado. A prece é uma magnetização por meio da qual interagimos com o perispírito de alguém que sofre, desagregamos o energismo que ele condensou e não está sabendo governar, repatriando a energia, devolvendo-a à natureza, e ele sente um alívio, pensa que recebeu alguma coisa. Ele só ficou sem o patrimônio que não soube governar, o talento que enterrou. E no momento seguinte, o próprio autor, Allan Kardec, agora evoque o espírito do indivíduo. Mas ele já não está desencarnado? Ele já não é o espírito? Como que Kardec fala um absurdo desse? Porque ele sabia e evocou o espírito, a consciência, que é a totalidade, a soma de todas as vivências, para orientar esta fração que desencarnou com o nome de Tião, para os íntimos. E agora, por desconhecer a sua própria consciência, não sabe a quem pedir socorro. Não é difícil, desde que não fechamos as portas. Porque quando fechamos a questão em um ponto, e o Espiritismo não disse a sua última palavra, Allan Kardec alertou-nos, a natureza não disse a sua última palavra, e o Espiritismo, segundo o autor, é lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está em todo lugar, porque é uma síntese do ensinamento cósmico. Como filosofia nos ensina a pensar, como ciência nos ensina a fazer, e como moral nos ensina a comportar. E veja o que acontece na mente, na consciência, no coração, na emoção, nos veículos de expressão do nosso Lino Huanan. A consciência dele deseja passar uma mensagem para nós. Ele se prepara como alma encarnada, como fração dela, e recebe os seus eflúvios, que é a harmonia, a lei ou o evangelho que existe em nossa própria consciência, segundo Emmanuel. O evangelho está no próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. E para Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida. E ele deseja passar para nós uma mensagem que conforta, que esclarece e traz estímulos para a nossa libertação. Quando esta mensagem, por força da sua vontade ativa, atinge a tua mente, fraciona-se em cores. As cores se transformam em vibrações. As vibrações se transformam em sons, que passa pelo seu perispírito, pelo seu corpo físico, até o íntimo dos microvórtices de energia no interior dos microtúbulos que eu disse a vocês, nas células dele. E esta vibração dele como um todo, do âmago do seu ser à última célula orgânica, vai gerar um substrato chamado de força vitalizadora. Por isso o poder terapêutico da música, enfatizado por Leon Denis no Espiritismo na Arte e por Rossini na Revista Espírita com Allan Kardec. 3 concepções precisamos considerar no espírito, entre outras: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser a lei que governa o cosmos, o Evangelho como força, tem o poder de nos arrebatar, segundo Rossini.
A ciência a função de nos esclarecer e a virtude a função de nos educar. E nós sabemos que as virtudes são seres, como eu disse ontem à noite. Para quem duvidar disso, comece a mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição trazida a lume pelo Espírito Caritas, que dependendo da tradução, eu sou a caridade, o próprio Espírito afirmando. Então a caridade não é algo virtual, a virtude não é algo virtual, é um ser. E no Evangelho, no capítulo 19, como eu disse, a fé é mãe de todas as virtudes, de todas, inclusive do próprio amor, como eu disse. E André Luiz e Joana de Ângeles, ele, André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E se não tivesse a alma encarnada e ao mesmo a consciência como um todo, por que será que Alexandre, o seu instrutor em Missionários da Luz, afirmou tamanha asneira, se fosse o caso, dizendo que quando oramos, vinculando a nossa mente com o luminar de nossa simpatia ou confiança, nesse círculo de permutas incessantes, onde eu me apresento para o trabalho e ele me fecunda com as suas possibilidades, geramos elementos juntos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma que sou eu e para a iluminação da consciência que é a minha totalidade. E Joana de Ângeles, na obra Filho de Deus, orar é iluminar-se de dentro para fora. A oração para André Luiz é poder, é vibração, é energia. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse também, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos o Evangelho, como fonte inesgotável e inestancável, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força que é o Evangelho que está na nossa consciência, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que quando atinge a mente, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, essa força se torna em leis hormonais, psíquicas e físicas, ou em vitalidade, a bioenergia. Eu que vou escolher se eu quero gerar e nutrir, ou se eu quero organizar e manter. Respirem com suavidade. Já disse, não acredite em nada do que eu disser. Pergunte à própria consciência. As respostas mais claras e lúcidas, segundo Joana de Ângeles, estão em nossa consciência. Pergunte a ela: já fomos um dia átomos primitivos e nos unimos para formar a estrutura do fluido universal e começamos como fluidos, alguém nos pensando? Leon Denis em O Grande Enigma. E alguém, quando grava em nós a sua inteligência, a sua força amorosa, nos transforma em lei de atração, que é a lei que rege o amor na matéria inorgânica, a lei de amor que rege a matéria inorgânica. E a matéria inorgânica não começa em nosso pensamento, e a atração se faz amor, a síntese virtuosa, porque para Leon Denis a substância de hoje será a essência de amanhã, e a essência para Camille Flammarion é a entidade condutora por excelência. Ou seja, hoje nós somos leis para todos os elementos componentes dos nossos veículos de expressão, como almas encarnadas, como espíritos imortais. Assim como a consciência molecular que agrega mais um átomo é a lei para aquele átomo, é tudo que ele conhece como lei, como referência. E a célula, a lei para as moléculas, os tecidos para as células, os órgãos para os tecidos, os sistemas para os órgãos, porque cada um tem uma consciência, o corpo para os sistemas, o perispírito para o corpo, a mente para o perispírito, a vontade para a mente, a consciência para a vontade e assim por diante. Então a música, como médium da harmonia, pode trazer uma mensagem cósmica
porque é uma das entradas para as moradas celestes, como narra Leon Denis e Rossini. Agora, música de qual qualidade? Dependendo da música, vai nos levar para o abismo. E o umbral de André Luiz é apenas a cobertura. E tem vários altares contrários. Agora, se a música de alto nível, como a do Lino, que é uma música totalmente espiritual, porque a alma dele, a consciência dele se fraciona em partículas multicores e se coloca a nosso serviço. Veja quem tem olhos de ver, e se não for possível ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque cada uma partícula fala, porque Pietro Baldi ouviu a voz das menores partículas, que interrompe a sua viagem. Quem és tu que ouves? Ouça, nós te falamos. E eu fico imaginando agora Camille Flammarion fora do corpo, na obra Narrações do Infinito, vendo essas partículas se unindo conforme ele pensava, formando o mundo subatômico e a vida em profusão na sequência evolutiva. Imagine a cena. Imagine Pietro Baldi, que foi mais fundo do que ele, alcançando as origens da vida e todo o seu desencadear até o espírito imortal. E queremos alegar que não sabemos disso. Quando começamos a falar de átomos e moléculas, começamos a mexer nas cadeiras. O que é que não é composto de molécula, de átomo, no mundo físico? E no mundo psíquico também. O próprio perispírito, segundo André Luiz, é feito de átomos aquém do hidrogênio e além do urânio, ou seja, de psiátomos e de elementos que compõem o que nós chamamos de princípios vitais. Princípios vitais que culmina com a energia nêutron para gerar os átomos, ou psiátomos que começam a composição do modelo organizador biológico e das sequências vibracionais da percepção, da memória, da inteligência e da consciência. E são esses psiátomos que se unem, se entrelaçam sob a regência da lei, para reger os corpos, gestar e promover a vida, como consciências imortalizadas, ou imortais, a caminho da sua angelização. Então a música de boa qualidade nos ajuda a mergulhar em tudo isso. A 9ª Sinfonia de Beethoven, parte da 10ª Sinfonia, porque não deu tempo de concluí-la, e o restante a gente pode ouvir diretamente com ele, se entrar na frequência. Nos auxilia na cura de todas as doenças. O bolero de Ravel, as 4 estações, que foi composta, essas 4 estações, numa tarde. Ele desejou dar de presente para um amigo que ia casar. Agora, como que compõe uma obra numa tarde que gasta 600 instrumentos, se for executar como deve, a obra? Como é isso? Como que eu posso criar 600 partituras diferentes, porque cada instrumento vai ter a sua vez, numa tarde? Qual o espírito que fez isso? O que estava no corpo, ou eles saíam do corpo e buscavam na fonte? O espírito é como um sol. Todas as criaturas são multidimensionais. Somos multiversos. E agora perceba: ame ao próximo como a si mesmo. Quem é o si mesmo? É isso. Esse é o si mesmo. Não é só aqui. O si mesmo é tudo, porque Joana de Ângeles narra: não tem como separar o espírito do seu corpo. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Não tem como separar o corpo de todos os elementos que o compõem. Ele é a causa e todos os demais são efeitos. O corpo de hoje será parte da consciência e amanhã, já que tudo cresce, ele vai evoluir e ocupar o lugar das unidades conscienciais do perispírito, que vão avançar até transformarem-se em virtudes, até chegar no campo mental. Agora veja algo simples.
como Lindomar lembrou sabiamente. Eu posso não gostar de vocês, mas eu gosto de cozinhar, porque vou cozinhar para vocês, apesar de não gostar de vocês. Se eu amo o que faço e não faço somente o que amo, eu vou fazer como se fosse para mim, ou para o ser que eu já consigo amar, ou para o próprio Cristo, porque foi Ele que disse-nos: todas as vezes que fizer a isso para um dos seres mais pequeninos, ao mais pequenino onde está o princípio inteligente do universo, é a mim que o fazeis. E quando faço isso, o que é que está acontecendo em mim? Veja a profusão de vida circulando pela minha vida, para transformar num substrato que vai alterar a estrutura dos alimentos, e quando vocês se servirem, vão alterar a estrutura do cronograma organizacional das células de vocês. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E eu estou usando essa atração como lei de amor e compondo átomos, moléculas e enriquecendo os alimentos, transformando-os em medicamentos, ou construindo átomos, alimentos e medicamentos com o meu próprio pensar. Se eu não consigo fazer isso para o meu universo, eu vou conseguir fazer com o do outro? Por isso, quando intencionamos amar o outro e não nos amamos, pela mais simples decepção que nos causa o outro, porque nós criamos uma medida para medir o pagamento, porque não amamos ainda incondicionalmente. E se não vier a gratidão, os aplausos, os elogios e etc., ele não me ama. Tem criaturas que se equivocam grandiosamente. Certos cozinheiros, não são todos, que se não comermos bastante, não gostamos da comida. E há certos países que quanto menos comermos, e quanto mais sofisticada for a estrutura, condensando o máximo no mínimo, seremos olhados pela sociedade com um olhar diferenciado. E aí, na hora da alimentação, quem é que manda? Sou eu, a consciência, e como alma encarnada a serviço dela, que determino? Ou é o corpo que determina? O alimento que nos comanda ou nós comandamos o alimento? Quase tudo que entra pela boca, nós excretamos, quase tudo. Mas quase tudo que entra pelas narinas, dependendo da harmonia, nós promovemos para estágios maiores. Porque quando o ar atinge o interior das narinas, para quem já estudou yoga e yoga, que são duas coisas diferentes, uma trabalha mais a parte física da disciplina dessa estrutura, a outra a parte moral e espiritual. Embora há criaturas que pensam que se trata da mesma coisa. Quando entendemos que o inspirar pelas narinas, sabendo que o Evangelho está no ar, força, vitalidade, vida, e eu estou sintonizado com o Cristo, e se valendo desse medianeiro de qualidades indescritíveis, que traz em si a essência de tudo quanto vibra em toda a natureza, ansiando ou desejando, almejando vivenciar experiências novas no reino humano, ou num corpo humano que sintetiza todos os reinos. Quando sabemos fazer isto, movidos pela alegria de poder respirar, muitos têm dificuldade de respirar, da esperança de não faltar o ar, e com Joana de Ângeles sabemos que a esperança é a doce presença do amor. O amor é força que gera e nutre, lei que organiza e mantém. Então a esperança como fração desse amor, como uma virtude, componente do amor como síntese. O amor
sintetiza todas as sublimes revelações. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? E os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, conforme está na introdução da própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a virtude é um ser, para Joana de Ângeles, paciência gera autoconfiança. E se a autoconfiança é filha da paciência, a autoconfiança pode gerar alguém parecido com a mãe e com a avó, em especial, para homenagear a avó. Porque a paciência que gerou a autoconfiança gera mais paciência, segundo Joana de Ângeles. E se as virtudes são entidades componentes da nossa consciência, quando encarnamos, não encarnamos a virtude toda, porque o espírito é a síntese de todas as vivências. A virtude de paciência, que organiza o todo, segundo Joana de Ângeles, está em toda parte no espírito. E o que vai encarnar e se colocar a serviço da alma, para que a alma plante essa semente nas suas entranhas conscienciais e torne-se um ser consciente de si mesmo, construindo a partir das sementes essas virtudes, porque ela própria como alma é uma semente, um ponto de autoconsciência pura, e para ser semelhante ao seu Criador, ela precisa ter todas as características do Criador, ter as mesmas potencialidades, em tamanho menor. Quando intencionamos o exercício de tal ou qual aptidão, nós convocamos o nosso universo inconsciente, os alunos, porque nós queremos exercitar a paciência, a ciência da paz. E em primeiro lugar, a humildade, reconhecer a própria ignorância. Então a virtude, humildade, também encarnará. E antes dela, de preferência, encarnar a aceitação, que é uma virtude formidável, que nos capacita para admitir realidades, não negar o que está acontecendo conosco, avaliar as situações e propor as mudanças devidas com equilíbrio, sem envergonhar-se, sem se culpar, sem se punir, vendo com naturalidade as coisas de meninos ou de crianças espirituais que somos, e agora intencionando a aquisição das de adultos, de espíritos amadurecidos na ação. Todas as vezes que lembramos do marido ideal, da esposa ideal, e para quem não teve a honra de ler o pequeno grande livro do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, o marido de hoje, tanto quanto a esposa, é o que começamos a construir ontem. Se não está gostando da própria construção, abandonar a mala, pode recomendar que ali na frente a gente pegue uma sem alça. Isso só vale para quem está tomando consciência disso agora. Agora não adianta se culpar se já abandonou a mala. Não vai resolver. Então se prepare, porque pode vir outra sem alça, e se abandonar a sem alça, vem uma caixa de papelão molhado. Os filhos de hoje foram os que eu comecei a construir ontem. E quantas pessoas não sabem que os seus animais de estimações ou de estimação serão seus filhos de amanhã, e querem humanizá-los antes do tempo, e quando eles se humanizam já chegam dando ordens, e às vezes trata o seu semelhante, que deveria ser humanizado, pior do que os animais ferozes. Não há algum equívoco? Todos merecem igual atenção, porque todos são vivos. E quando o Lindomar narra da alimentação, e como se ele estivesse comendo o seu irmãozinho menor, e a banana que eu comi não foi um irmãozinho menor? A ameixa que eu comi não foi uma irmãzinha menor? Tão vivo quanto os animais. E na minha banana e na ameixa não tem energia animal? O corpo do animal morreu, a energia foi para onde? Eu trouxe a mesma energia, só que num outro formato.
Não tem energias humanas nos vegetais? Não há vegetais atualmente parecidos com gente? Com rostinho? Ora um pezinho em formato de cenoura, ou a cenoura no formato de pezinho, para ser mais exato. Porque a energia humana, quando o corpo morre, segundo a questão de número 70 do Livro dos Espíritos, ela vai participar da formação de outros corpos. E conforme a questão 585 da mesma obra, o corpo humano é a síntese de todos os reinos. A força mecânica que rege o reino mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal como leis, mas todas as substâncias que compõem essas formas em todos os reinos. E nós queremos atrair algo para nós, e a ambiência, porque para que haja atração de algo em nosso favor, eu preciso criar a ambiência para isto. O reino de Deus está dentro de vós, disse-nos Jesus, o Evangelho. Sois deuses. Agora, dessintonizados com Jesus, com o Evangelho, vamos atrair o quê? O que está escrito na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus? Sim. Somos infelizes quando afastamos dela, felizes quando a respeitamos. E o que é vivenciar a lei na sua maior pureza, conforme está no primeiro parágrafo do item 8 do capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Para Emmanuel, a maior pureza é quando eu amo todas as coisas de igual modo. Eu vou me compadecer de uma casca de banana, como a Celina compadece. Comemos a banana e a casca vai para as galinhas que alguém cria como alimento. Às vezes consigo, dependendo do momento, já comer a banana com casca e tudo, às vezes não, porque a casca tem mais potássio do que a própria banana. E às vezes faço uma geleia da casca, um bolo ou várias outras coisas. Mas quando ela disse que tinha candidato para a casca, não fui tão egoísta, porque eu já ia começar a comer ela por dentro, porque a parte de dentro da casca, se deixar 1 hora em contato com a pele, para as jovens senhoras, porque homem não tem essa vaidade de querer deixar a pele mais bela, é uma das máscaras mais belas para rejuvenescimento celular da pele humana. Então nós vamos raspar a casca, porque se ela serve somente essa parte da massa de uma casca, a parte de dentro, se ela cura a flora intestinal do corpo humano e de um animal, e faz isso com a pele fora, mas se eu não souber fazer fora, porque dentro eu tenho as enzimas, o suco gástrico, pancreático, a bile, alguém para domar esse povo. Mas se colocar a mesma polpa da casca em cima de uma verruga e deixá-la por 8 horas, nós começamos a dissolver o tecido da verruga e em poucas aplicações ela cai. Então, se deixar a máscara além da conta, vai perturbar a pele ao invés de ajudar. Então não faça isso. Não coloque lá e vai dormir, porque quando acordar a coisa pode não estar legal. Tudo bem? A Beth lembrou aqui com sabedoria. Tem alguém que usa para a cicatrização da ferida nos seios quando estamos amamentando. Quando estamos, porque eu estou mulher em algum lugar e conheço as minhas personagens, que eu estou amamentando em algum lugar, porque eu não sou homem em todos os lugares. O espírito é como um sol, ele está por toda parte. Se Allan Kardec no Livro dos Médiuns narra que se eu desdobrar o perispírito, cada uma de suas facetas torna-se uma entidade que executam funções. O perispírito. Agora imagine as vivências que eu já tive. Até onde me consta, Moisés conversou com Jesus, assim como Elias, no Monte Tabor. E o Moisés tinha a sua consciência e Elias também.
João Batista não pôde comparecer, e Jacó também, porque são 4 etapas do mesmo Espírito, conforme consta na obra Universo e Vida, organizada por Hernani Santana e editada pela Federação Espírita Brasileira. Se fosse reencarnação, ao pé da letra, Jacó não existiria, porque Moisés é a sua reencarnação. Então não há como encontrar Jacó. Moisés é ele, com outro nome. Se fosse reencarnação, não existiria Moisés, somente Elias, que é a reencarnação de Moisés. Então você não encontraria Moisés fora do corpo. Se fosse reencarnação, não existiria Elias, existiria somente João Batista, porque ele não existia. Agora, como Jesus conversou com Moisés e Elias, se eles não existem? Por isso que esses luminares como Joana de Ângeles, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Alexandre Akizakov, Eb Sachan, por exemplo, na obra Bases Científicas do Espiritismo, num dado momento, Eb Sachan narra de uma professora que estava na lousa escrevendo. Daqui a pouco, um outro eu da professora senta nas cadeiras junto com os alunos, observando ela escrever. E daqui a pouco, uma terceira ela observa as duas. Aí os alunos não aguentaram, denunciaram a moça. Falou, uma só a gente já não aguenta, agora 3 da mesma. Ela foi expulsa da escola. E eu me vi fora do corpo, mais ou menos nesse formato. E todos nós que temos a coragem disso vai perceber e saber conversar com os seres que eu já fui. E as emoções são seres vivos, assim como os instintos, sensações e tantos outros. Porque se os instintos de hoje são os embriões dos sentimentos, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, somente instintos. Mais avançados e transformados, sensações. Mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles. Mais sublimadas, purificadas, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações virtuosas num foco ardente que nós chamamos consciência, o espírito imortal. Vocês podem dizer que a consciência é um atributo, isso não vai invalidar. Mas para Hernani Guimarães Andrade, para Anne Bessan, para Hermínio Corrêa de Miranda, a consciência pode ser vista de 2 modos. Se o olhar de fora, ela é a síntese. Todas as vivências compõem a nossa consciência. Para Joana de Ângeles também, o espírito. Mas se o olhar de dentro, é a capacidade que essa consciência já tem de realizar uma tarefa. Mas só que a tarefa é realizada no mundo racional por meio da inteligência, o ser moral. A consciência é o ser espiritual. A inteligência, conforme a questão 72A do Livro dos Espíritos, é a individualidade moral. Por isso, crescer moralmente é usar devidamente a inteligência intelectiva, harmoniosamente a inteligência emotiva e sublimemente a inteligência espiritual. Mais ou menos compreendido? Agora veja como é simples na prática, já que todos estão esperando isso. Eu quero preparar a ambiência por meio da qual eu vou atrair uma mala com alça, com rodinha e até de controle remoto se tiver. Alguém, como Lindomar colocou, que queira andar na mesma direção, que não crie oposição, como João Atílio também coloca, com amor incondicional. E Joana de Ângeles lembra-nos: o amor que nos fará feliz não é o amor que o outro nos dedica, é o amor que nos tornamos. Esse nos planifica de dentro para fora. O amor que nos ilumina de fora para dentro traz apenas forças e estímulos. A oração que me planifica, porque é o mais perfeito mecanismo de planificação, é a essência que eu trago da minha consciência para iluminar os meus veículos de expressão. A oração que os outros me dedicam gera forças e estímulos e chegam na minha mente como inspirações. O amor,
quando ama, sem esperar a troca. O ser que assim faz ou assim age, sara de todas as doenças, segundo Joana de Anjos, na obra Garimpo de Amor. Mas quando eu espero que alguém me ame, eu recebo apenas o alívio. Nada mais do que isso. Conforme o Dr. Hans, nosso amigo querido, e eu fico imaginando que é ou quem é Lindomar Coutinho, o lindo para os íntimos, o lindo mar. E eu fico imaginando o mar, quanta coisa, porque se Gibran narra que uma única gota d'água tem tudo que existe nos oceanos, ali está a gota d'água. Porque tem hora que o próprio Dr. Hans passa a bola para ele, para essa parte você sabe mais do que eu. Mas amigos muito queridos e amados, e tem hora que ele narra mediante alguns que querem a cura pronta e a pessoa não quer mudança. A gente sente o pesar, o sofrimento, porque ele quer ajudar, ele tem as forças e estímulo para mergulhar no psiquismo e erguer a pessoa, mas ela não quer. Ela expulsa literalmente tudo que ele dedica juntamente com Lindomar e a equipe antes de sair da ambiência. Tivemos a felicidade em 2 vezes ser permitido participar com eles, como aprendizado no trabalho, e tivemos que segurar para não chorar, vendo um esforço hercúleo da equipe, e em muitas situações que tem anos que são os mesmos clientes. Está ali o Lindomar, está ali Aguinaldo Baviani para dizer essa verdade. Quando nós fomos na casa do Aguinaldo, intuído pela própria espiritualidade de lá, vocês curam alguém? Os clientes são sempre diferentes, e ele narrou quase sempre os mesmos, e às vezes com problemas mais complexos. A gente conserta uma coisa, eles estragam meia dúzia, e mais ou menos assim. E o máximo que os espíritos fazem por nós é aliviar os efeitos. A correção das causas somente o indivíduo interessado pode fazer. A lei não permite que assim seja. Do contrário, seria moleza. Eu vou para a gandaia e vocês orem por mim. Peça que os espíritos, após eu voltar da gandaia, e você mesma que marca o horário, fazer uma cirurgia psíquica. Será que dá certo? Em mim não deu certo. Até que eu recebi, após o ser desenganado pela medicina acadêmica, um dia a medicina espiritual me desenganou também. Porque tudo que eles faziam, mais de 400 cirurgias, joguei tudo fora. Passes eu não lembro a quantidade, porque eu achava que era água, que tinha que tomar de manhã, toda hora, e não sabia o que era. E não sabia que estava morrendo de sede à beira do poço. Então não se assustem. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Força, vitalidade, vida. E todas as vezes que intencionamos amar, uma cota dessa energia é colocada à nossa disposição através do centro coronário. Ele filtra o fluido cósmico, e quando esse fluido é beijado pelas 972 entidades virtuosas compondo esse centro, adequa esta energia para que ela se transforme na substância que vai dar forma às figuras da imaginação. E a virtude imanente na consciência, ou a virtude que assimilamos, que nos fecundam de outras consciências, vem junto como leis, para serem entregues no campo mental como pensamento, a capacidade criativa a ser colocada em ação pela inteligência da alma, porque a alma que pensa, porque o espírito está além disso, ele intui, ele é, a alma está. E agora, segundo a inteligência, o conhecimento que eu tenho de tal situação, eu vou imaginar tal situação acontecer. Agora, se eu não quero estudar a respeito de mim mesmo, como que eu posso conversar com o instinto, com a sensação, com a emoção, com o sentimento, com o pensamento, ou com qualquer estado de minha consciência, se eu não sei o que é nem como funciona? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Conhecendo-a, se tornará livres.
porque nós vamos aprender agora a caminhar com as próprias luzes. Todas as vezes que intencionarmos o exercício de uma virtude, como eu disse, o diálogo com a imperfeição moral, elas virão para o consciente. E se eu não criei a ambiência antes, elas podem tomar de assalto a mente, assumir o controle da inteligência, da imaginação e construirmos tormentos, perturbando os nossos veículos de expressão e o meio onde nos encontramos. Porque não vem só o dentro, nós convidamos o dentro e o fora. Lembra que eu disse com Kardec? Uma cópia viaja para dentro e comunica a todas as minhas vivências o que eu intenciono fazer, e a todos os seres em todos os mundos ao mesmo tempo. Então todos que estiverem fora na mesma frequência pode vir para o meu festim, pode participar do meu banquete e aprender comigo a fazer algo e voltar para as suas consciências de origem, levando uma inspiração nova. É assim que mudamos o mundo. A paz do mundo começa em nós. Se consertarmos dentro o que está em desalinho, segundo Chico Xavier, esta é do Chico mesmo. Tudo fora estará perfeito. E agora com André Luiz, o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Ou com Joana de Ângeles, o mal que os outros me desejam ou que intencionam fazer não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico, fruto da minha ignorância. Então comece a inspirar com docilidade para a gente fazer um preparo e nós vamos para o contato com a natureza já já. Sabendo que quando inspiramos estamos trazendo Deus e o Cristo que está em tudo na natureza. E ao mesmo tempo, quando expiramos, estamos colocando a nossa consciência com tudo que nela existe a serviço do nosso universo e da natureza, intencionando sermos um com o Cristo, um com Deus, porque somos células do corpo do Cristo e ao mesmo tempo membros uns dos outros. Só de estar próximos já nos misturamos vibracionalmente. E ninguém sairá de perto de nós sem levar algo de nós e deixar algo em nós. Então eu preciso cuidar não só de mim para vocês, mas também auxiliar a vocês com os meus exemplos para que cuidem de vocês para mim. Então a nossa preocupação é com tudo que existe, não apenas com o nosso quadrado. Há muitas formas de amor. E há muitos modos de amar. Um preto velho, não sei se ele era preto ou se ele era velho, porque depois eu descobri que pai Benedito é Ramatiz, e entendi porque ele disse: chame meu filho para falar de alimentação consciente, porque de fato sou galho desta árvore. E ele narra: filho, uma coisa é o amor como substância e essência, com vitalidade e lei, e outra muito diferente é o que você vai fazer com ele no ato de amar. Amar é quando você coloca essa potência em ação. Por isso, inspire trazendo o Cristo para dentro de vocês, e nós vamos continuar nesse ritmo, cada um fazendo isso até chegar à beira do lago, e incorporando o Cristo e ao mesmo tempo se colocando a seu serviço, com duas interrogações, como eu disse. Pode interrogar a própria consciência, porque o Cristo e Deus estão dentro de nós, conforme Miramês. O que queres que eu faça em relação ao meu próprio universo? Ou o que queres que eu te faça na construção de outros universos? Porque se uma célula se duplica a partir de uma quantidade de alimentos, a consciência também o faz, porque a lei é para todos. Por isso que o espírito, ao encarnar, ele pode encarnar uma semente, mas pode encarnar um galho, ou pode fazer uma enxertia. Eu e você vamos animar o mesmo corpo. Você me sustenta, eu floresço e frutifico. Depois a gente inverte. Agora é o meu espírito, ou eu espírito, e o seu. Vamos fazer uma parceria. Ou eu posso escolher 40 de vocês
porque há uma enxertia de uma árvore que produz 40 frutos diferentes, de um biólogo americano. Porque para o futuro vai aumentar para mais de 20 bilhões de encarnados, e o espaço produtivo está diminuindo, e nós vamos comer o mínimo e fazer o máximo com um simples vegetal nesse processo de enxertia, produzindo 40 frutos, eu posso ter tudo o que necessito e mais um tanto. Porque se Madre Teresa de Calcutá se nutria para a semana com uma única xícara de água, conforme Divaldo Pereira Franco, uma xícara de água por semana como alimento físico. Mas o indiano que está encarnado, ainda está encarnado, ele não toma água desde os 11 anos de idade. Ele não come nada. Ele só inspira e transforma a essência da luz conforme aprendeu como vegetal, porque o vegetal não faz outra coisa senão transformar luz em alguma coisa. Continuemos a inspiração e vamos lá para a beira do lago.